Oi, eu sou a May Mortari e hoje eu vim conversar com vocês sobre alguns livros únicos de fantasia que eu gosto muito. Se você gosta de listas de recomendação de livros ou de livros de fantasia no geral, já deixa o seu like. Caso você seja novo, se inscreve no canal porque eu falo bastante sobre fantasia aqui. Essa lista não tem nenhuma lógica, é só uma lista de livros que eu pensei hoje que eu gostaria muito de falar pra vocês, que são livros únicos, ou seja, não são partes de uma série, não são de trilogia, são livros que você pode ler a história inteira do começo ao fim, um livro só. E todos esses que estão aqui são livros que eu recomendo para públicos diferentes, eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles aqui no vídeo. Eu vou começar panfletando o livro que eu estou sempre panfletando pra vocês, e se você acompanha esse canal, você sabe que é o grande amor da minha vida literária, Peter Pan. Peter Pan é um livro de fantasia infantil escrito pelo J.M. Barrie. Ele é um livro antigo, um livro clássico de fantasia, e ele tem um estilo que não deixa mentir o quão livro antigo ele é. Ele conta a história desse garoto, o Peter Pan, que vive na Terra do Nunca com os garotos perdidos, que são garotos que o próprio Peter Pan sequestrou da família dele, porque Peter Pan é um personagem ruim, diferentemente de como ele é representado em adaptações infantis mais atuais. O Peter Pan, ele é basicamente um vilão que sequestra crianças da família e leva elas para essa Terra do Nunca, que é um lugar mágico e cheio de fadas e outros elementos incríveis que faz cada vez mais com que essas crianças esqueçam da família delas e fiquem presas na Terra do Nunca para sempre, vivendo com ele. E a grande vantagem que ele oferece de volta para essas crianças é que na Terra do Nunca elas nunca vão se tornar adultos. É uma história que, se você pensar, é bem creepy, mas não deixa de ser um dos meus contos de fantasia favoritos. Ele é bem curtinho, ele é uma leitura super rápida e eu sou completamente apaixonada por essa história. O Peter Pan, ele tá se aventurando aqui mais uma vez tentando sequestrar as três crianças, que são a Wendy e Darling, os dois irmãos dela, levando eles pra Terra do Nunca e pra uma aventura cheia de fadas e nativos da Terra do Nunca e piratas. Essa história é muito, muito queridinha, mas ela tem, além de uma interpretação bem dark possível, tem um background que envolve umas coisas muito mórbidas. Eu fiz uma resenha desse livro e dei algumas informações sobre a vida do autor, então se você quiser saber um pouco mais sobre ele, clica no link que vai estar aqui embaixo para minha resenha de Peter Pan, que é a minha grande, grande obra de fantasia do coração, creepy pra caralho. Essa edição que eu tenho de Peter Pan foi lançada pela Zahar, é parte da coleção de clássicos Zahar, e foi traduzida pela Júlia Romeu. E já que eu tô falando de Peter Pan, eu vou emendar aqui e falar sobre um outro livro que se passa na Terra do Nunca e que eu sou completamente apaixonada e se tornou um dos meus livros favoritos de fantasia YA, com uma pegada meio de romance destruidor de corações e que acabou comigo, mas eu sou completamente apaixonada, que é Tiger Lily. Se você acompanha o canal, recentemente eu tenho falado muito de Tiger Lily. Ele foi até agora uma das minhas melhores leituras do ano. Foi escrito pela Jodi Lynn Anderson, com tradução da Claudia Belhassov. Ele conta a história da Tiger Lily, que é uma nativa da Terra do Nunca, que viveu uma história de amor com Peter Pan antes de ele conhecer a Wendy Darling. Ele é uma história de romance adolescente de primeiro amor, que quebra os nossos corações desde o começo, porque a gente já sabe que essa história de amor tá fadada a acabar no momento em que o Peter Pan conhece a Wendy Darling. Mas mesmo assim, a gente não consegue não se envolver com a personagem da Tiger Lily e com o sentimento que ela nutre pelo Peter Pan, que era uma figura que ela deveria temer, que ela deveria odiar como as outras pessoas da tribo dela na Terra do Nunca, mas que é alguém que acaba entrando no coração dela de um tal jeito e levando ela pra aventuras e apresentando ela pros garotos perdidos. E a Tiger Lily, ela se torna uma personagem com um coração completamente envolvido com o Peter Pan. Muito sutil, ela trabalha vários assuntos super importantes e várias coisas muito pertinentes de discutir com jovens, mas ela faz tudo isso de uma forma completamente delicada e eu sou completamente apaixonada pela forma como essa história é escrita. Ela é escrita como se fosse uma narração da Sininho e isso deixa tudo ainda mais mágico. Eu já resenhei esse livro também aqui pro canal e o link vai estar aqui embaixo na descrição. Apesar de Tiger Lily não ser um livro infantil, Peter Pan foi escrito para ser, e eu vou continuar aqui recomendando um dos meus livros infantis de fantasia favoritos para você que tem uma pessoa meio mais nova na família, ou para você que gosta de uma leitura super leve às vezes para limpar a cabeça e ficar numa vibe bem melhor. Essa daqui é muito fofinho. O Segredo da Plataforma 13, da Eva e Botson, foi lançado pela Roku faz bastante tempo.
era o meu livro de infância de fantasia favorito e até hoje tá aqui na minha estante porque eu não consigo desapegar ele de forma alguma. A tradução desse livro foi da Angela Melin. E essa edição não é a edição que eu li quando eu era criança, porque eu tenho uma história bizarra com esse livro, que foi a minha mãe fez uma doação de livros uma vez, quando eu tinha me mudado pra faculdade, e ela doou livros meus de infância, e ela doou embora o meu Segredo da Plataforma 13, e eu fiquei tão chateada que eu acabei indo num sebo e comprando outra edição, porque eu não podia e não queria ficar sem esse livro na estante, porque ele foi muito importante pra mim. Ele conta a história de um príncipe de um mundo de fantasia, que sem querer é confundido com uma criança do nosso mundo e é trazido pra cá e vive aqui no nosso mundo como uma criança normal. E ele foi trazido pra cá por um portal que se abre só uma vez a cada vários anos na Plataforma 13. E quando esse portal se abre de novo, depois de muitos anos, cabe às criaturas desse mundo da fantasia voltar aqui pra Terra, pro nosso mundo de humanos meio chatinho pra eles, encontrar o príncipe que foi perdido e levar ele de volta pro reino dele. É muito fofo, muito querido, tem uma lição muito bonitinha por trás disso e alguns bichinhos maravilhosos como esses que deixam a história ainda mais fofinha e mais querida. Eu nunca resenhei ele aqui em vídeo, eu vivia comentando sobre ele na época que o canal era um blog, mas fica aqui a dica pra vocês, O Segredo da Plataforma 13 pra leitura de infantis de fantasia. Eu tenho agora 2 livros de fantasia de um autor que eu gosto muito, que é o Neil Gaiman. E hoje eu não vou falar de Coraline, apesar de eu gostar muito de Coraline, eu vou falar de outros 2 livros que eu gosto bastante dele. O primeiro é O Mistério da Estrela, Stardust, que foi traduzido pela Valdeia Barcelos, lançado aqui pela Rocco também. Ele conta a história de um jovem que mora em uma vila sem magia, mas no meio de um universo cheio de magia e de encantamentos e criaturas mágicas e artefatos misteriosos. E esse jovem vive na única vila que não tem magia nos arredores e ele é apaixonado por uma garota que não dá atenção pra ele. Até que um dia essa garota diz que se casa com ele se ele buscar pra ela uma estrela cadente que eles acabaram de ver caindo do céu. E aí ele sai nessa empreitada pelo mundo mágico fora das muralhas que protegiam ele da magia em busca da tal estrela cadente. Só que o que ele descobre é que na verdade as estrelas cadentes são criaturas mágicas humanoides e que conversam com ele, que têm os seus próprios desejos, os seus próprios sentimentos. E ele acaba se aventurando por aí com essa estrela cadente chamada Yvaine e encontrando vários outros obstáculos mágicos pelo caminho. Tem várias histórias paralelas a isso, eu gosto muito de uma história envolvendo um rei e seus filhos que eu não quero dar spoiler pra vocês, mas vale muito a pena também, que é uma história paralela e que se encontra com a história do Tristram, o nosso personagem principal, lá pro final. O segundo livro do Neil Gaiman que eu quero conversar com vocês hoje, na verdade não é só dele, é um livro do Neil Gaiman junto com o Terry Pratchett, que é Belas Maldições, esse livro incrível que foi adaptado pra série na Amazon Prime. É, inclusive, a minha série favorita da Amazon Prime, uma das minhas séries favoritas de tudo, e que tem o chip da minha vida. Esse livro foi traduzido pelo Fábio Fernandes, e ele conta a história do Aziraphale, que é um anjo, e também do Crowley, que é um demônio. O Crowley era o demônio responsável pelo anticristo que deveria ser plantado dentro de uma família influente através das freiras de um convento de freiras satânicas. Só que no momento em que elas vão plantar ele nessa família, elas confundem ele com outro bebê e esse bebê se perde, vira uma completa bagunça e eles só percebem isso quando começa a chegar na hora do juízo final, do apocalipse, do fim do mundo e nada tá acontecendo como era pra acontecer. E aí cabe ao Crowley e ao Aziraphale recuperarem o anticristo que tá perdido em algum lugar aí da Inglaterra e levar ele pro lugar onde ele deveria estar na hora do apocalipse. Esse livro é muito divertido, é muito engraçado. Eu sou apaixonada pela série e pelos 2 personagens, o Crowley e o Aziraphale são um chip maravilhoso e... é chip sim, daqui a pouco vai chegar os machinhos fã de fantasia e falar que não é chip não, mas é sim, até o próprio Neil Gaiman já falou isso, então rodando o disco. Eu amo essa história e eu amo os outros elementos que envolvem ela. Tem caçador de bruxas, tem uma bruxa moderna e vários outros elementos que deixam a história ainda mais da hora do que ela poderia ser. Se já não fosse incrível demais ela ser uma treta entre um demônio e um anjo procurando o anticristo no fim do mundo.
Agora eu tenho 2 livros da Dark Side que eu sou completamente apaixonada, que são livros de fantasia. O primeiro deles é o Circo Mecânico Tressaut, foi o primeiro livro da Dark Side que eu li. Eu tinha a edição antiga do Circo Mecânico, aquela clássica, só que agora eu tô com essa edição linda em capa dura, já faz um tempo, e eu sou completamente apaixonada por como essa edição é maravilhosa. O Circo Mecânico Tressaut foi escrito pela Genevieve Valentine, com tradução do Dalton Caldas, e ele conta a história de criaturas em um circo super steampunk, que é retrô, mas ao mesmo tempo cheio de partes mecânicas. Essas criaturas, elas têm habilidades diferentes por conta das partes mecânicas delas, e elas viajam por aí com o circo até que de repente não é mais tão seguro para elas andarem por aí. E esse livro conta a história dessa aventura maravilhosa, é totalmente diferente de tudo que eu já tinha lido, que envolve várias criaturas e o poder que elas têm, que não é bem magia, mas que é uma fantasia a seu próprio modo. Eu gosto muito desse conceito de asas mecânicas que ele trabalha. E esse livro é o tipo de coisa que você vai ler e ele vai ficar na sua cabeça pra sempre. E ele também tem essas ilustrações incríveis do Wesley Rodrigues nesse estilo que eu amo com todo o meu coração. O próximo livro que eu vou comentar de fantasia é um livro que eu comentei aqui no canal faz muito pouco tempo, mas que é A Noiva Fantasma da Yang Sechou, lançado também pela Dark Side, pelo mesmo selo que é o Dark Love. A história foi traduzida pelo Leandro Durazo e ele conta a história da Lilan, essa garota que é apaixonada por um cara de uma família super rica e que recebe a proposta dessa família para que ela se case com o jovem da família. Ela fica super empolgada achando que a proposta é para que ela se case com esse cara por quem ela é apaixonada, mas depois ela descobre que na verdade a família quer que ela case com um cara que já morreu, para que ele não seja para sempre considerado a pessoa da família que morreu sem uma esposa. Ele conta vários aspectos de mitologia e crenças orientais da região que hoje em dia é a Malásia, e é simplesmente incrível. Ela acaba viajando para um mundo onde os espíritos podem alcançar ela, e ela acaba conhecendo uma criatura mística, mágica e incrível que leva ela para uma viagem ainda melhor e que mexe completamente com todos os sentimentos dela. Esse livro é incrível, eu fiquei obcecada e apaixonada por ele enquanto eu lia, então eu vou estar recomendando esse livro aqui enquanto eu tiver esse canal. Vocês, por favor, se acostumem com isso e leiam A Noiva Fantasma, porque essa leitura é maravilhosa. Eu li ele em 2015 e eu não consigo tirar ele da minha cabeça desde então. Os últimos 2 livros que eu tenho pra hoje são 2 livros de fantasia escritos por autores nacionais que eu li já faz um tempo e que eu gosto. O primeiro deles é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Ele conta uma história sobre o Apollon, que é um anjo general guerreiro, que é o último dos anjos que se rebelaram contra os céus há algum tempo. Ele acabou sendo exilado na Terra e agora ele precisa dar os seus pulos, basicamente, pra se colocar de volta numa guerra entre o céu e o inferno. Esse livro é tudo, eu gosto muito dele. Apesar do Ablon ser o tipo de protagonista que eu não gosto, eu acho que tem um tipo muito específico de protagonista que eu não gosto. E se você acompanha os vídeos aqui do canal, talvez você já tenha uma ideia de que tipo de protagonista é esse, mas eu não consigo me conectar com o Ablon em nenhum momento da história, só que eu gosto muito do universo que o Eduardo Spohr criou para a Batalha do Apocalipse. Depois ele desenvolveu esse mesmo universo na trilogia Filhos do Éden, que eu acho que tem uma história melhor, mas foi a Batalha do Apocalipse que me levou para o universo pela primeira vez, então eu tenho um carinho muito especial por esse livro. Eu acho que o universo dele sempre foi para mim uma proposta perfeita de RPG, inclusive antes do Eduardo Spohr lançar o universo expandido, eu e minhas amigas a gente improvisou um cenário de RPG baseado na Batalha do Apocalipse e foi super divertido. Eu tenho um carinho enorme por esse universo, por mais que o protagonista não seja meu tipo de protagonista, eu gosto muito de recomendar esse livro pra vocês. E eu inclusive recomendo que vocês comprem nessa edição que eu tenho, que é a edição em capa dura, que é uma edição meio de luxo, e ele tem ilustrações coloridas maravilhosas aqui no final, que mostra todas as castas de anjo que existem no universo dele e também os cenários dessa história. Os Ixins são anjos com poderes elementais que são os meus favoritos, então eu só queria mostrar pra vocês. Essas ilustrações são maravilhosas e elas foram feitas pelo Andrés Ramos e eu tenho essa edição autografada e eu gosto muito disso. E o último livro que eu vou mostrar pra vocês hoje nessa minha lista de livros de fantasia únicos é outro livro nacional. Esse daqui é do Leonel Caldela, O Código Élfico. Enquanto eu tava lendo, eu tive uma relação tão engraçada com esse livro, porque ao mesmo tempo em que eu amava ele,
eu tinha vontade de bater na cabeça dos personagens com o próprio livro, que é um livro grandinho. Ele conta a história da Nicole, uma garota que mora em uma cidade pequena chamada Santo Ossário e que tem uns segredos de família completamente surreais. A Nicole vai parar dentro de Arcádia, o universo dos elfos, e ela acaba tendo que se colocar juntamente com outro guerreiro élfico, Astarte, no meio de uma treta que pode acabar com o Santo Ossário, pode acabar com a Arcádia, pode acabar com a porra toda. Esse livro vai ser pra sempre muito importante pra mim, por mais que ele também não tenha sido uma leitura das minhas favoritas. Eu gosto muito de como o Leonel Caldelo desenvolve essa história e de como em um determinado momento você começa a aceitar qualquer loucura que ele colocou na história, porque ele simplesmente viaja para um outro universo e te leva junto, e eu amo quando os autores fazem isso de uma forma que é tão incrível que a gente fala, ah é, tem isso, então tá, beleza, vambora. Esse livro é muito legal e eu recomendo que vocês leiam se vocês gostam de fantasia. Era isso, gente. Eu gostei muito de gravar essa lista pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações de fantasia. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. E comenta aqui embaixo pra mim qual desses livros da minha lista você mais tem interesse de ler e qual é o livro único de fantasia que vocês mais gostam, porque eu vou gostar muito de ter mais recomendações de livros. Um beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.